Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui na jornada, né? Coisa boa, a gente está aqui discutindo um monte de assuntos maravilhosos. A Dessa e a Cris já conseguiram ambientar bastante sobre o que foi o arcabouço do nosso estudo, né? O que o Winnicott dizia e toda essa ideia relacionada à teoria do amadurecimento, que, na minha visão, enquanto pediatra, faz muito sentido. Então, contextualizando o porquê que eu escolhi o assunto que eu escolhi, que é falar sobre a importância da psicologia dentro do consultório médico, né? Principalmente dentro da pediatria, essa leitura, toda essa discussão que a gente teve relacionada aos pensamentos do Winnicott, especificamente a teoria do amadurecimento, me trouxe muito à tona esse pensamento de que, infelizmente, a medicina está desligada desse lugar da psique e da somatização. Então, pesquisando sobre o assunto, depois de ler o livro e discutir muito, eu fui procurar algumas outras leituras para complementar o que a gente já tinha estudado relacionado a isso, para eu conseguir embasar um pouco esse lugar, né, da história da psicologia dentro da medicina. E é muito engraçado, porque se a gente for pensar no próprio Freud, ele era médico, né? Ele, enfim, fazia parte da sociedade europeia de medicina, toda aquela coisa, e ele começou a pensar e começou a trazer essas questões relacionadas à construção de identidade, a construção, né, do ego, enfim, da personalidade das pessoas para dentro da medicina. Na época que ele começou a estudar essas coisas, foi a época onde houve assim uma sistematização, talvez, do estudo médico, né? Foi quando a gente começou a criar grupos e diagnósticos e síndromes etiológicas, nosológicas, que caracterizavam as doenças, né? As doenças corpóreas, orgânicas. E aí, junto com isso, o Freud traz também essa outra visão, mas por, naquela época, ele, enfim, ser um pensador que estava muito à frente do seu tempo, né? Ele, e depois o Reich, e depois o Winnicott, enfim, todos esses que seguiram estudando, né, a ligação que existe da psique, né, do emocional com o nosso corpo, enfim, não foram levados a sério. E aí a gente vê que, a partir do começo do século XX, houve um lugar de transformar a medicina numa coisa muito técnica. E nesse lugar específico da patologia e da doença orgânica, né? Até foi se perdendo muito com o passar dos anos e com a modernização das coisas. Hoje em dia a gente consegue perceber que, dentro desse histórico desses últimos 100 anos, a gente acabou focando a medicina num lugar da microbiologia, das bactérias, dos vírus e desses patógenos e tudo mais, e deixando de lado o que as bases da psicologia clínica estavam trazendo à tona. Então, eu acho muito curioso que o Freud, que era um médico, tenha estudado tudo isso, tenha trazido essas ideias, e, no final das contas, a medicina se perdeu deste lugar. E consigo, né, no meu lugar de formação e de discussão e de, enfim, estudos que eu já tive sobre outros assuntos que não tinham a ver necessariamente com a psicologia, eu consegui perceber no decorrer desse tempo, sendo, enfim, praticando meu ofício, de que era tão importante o que estava sendo dito naquela época, e isso se perdeu. Então, quando eu comecei a estudar psicologia e olhar a medicina com esses outros olhos, eu entendi que, principalmente dentro do âmbito, né, da puericultura, do pediátrico mesmo,
toda essa sintomatologia que não é necessariamente patológica e nem orgânica neste lugar de separar o orgânico da mente, do emocional, faz muito sentido. Por quê? A criança, ela é, como, né, a Dessa e a Cris já falaram, ela é um ser que absorve tudo que está em sua volta, né, no seu meio. E ela é uma fiel reprodutora de todos esses comportamentos e de todas essas experiências que ela vivencia. Então, quando a gente está dentro do consultório, lidando com uma criança, um bebê, uma criança maior que já fala, que já caminha, que já, né, adolescente, enfim, todas as faixas etárias, a gente consegue perceber que muito do que acontece com ela, se você olhar com esse olhar mais amplo, sem, né, separar o corpo da mente, do emocional, você percebe todo o processo de somatização. Eu lembro de uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu resolvi que eu ia entrar no mestrado, eu conversei com um professor meu da época de faculdade, que foi meu orientador de PIBIC, essas coisas todas, né, de bolsa científica e tal, de pesquisa, e falei para ele, eu gostaria de estudar alguma coisa dentro da pediatria que ligasse, que fizesse essa ponte, né, que fizesse, que tivesse um lugar um pouco mais humano, que tivesse uma visão um pouco mais holística das coisas e não necessariamente só essa ideia patológica que tá tudo colocado, né, que todos os compêndios e livros e tratados de medicina colocam. Você lê nesses livros todas as descrições orgânicas de todos os sintomas, né, e de todos esses grupos de síndromes e doenças, mas não se fala sobre a influência que existe da nossa cabeça dentro desse processo. Então, eu lembro de ter conversado com ele isso, e ele não me levou muito a sério, assim, né? Não é a área que ele estuda, que ele estudava, enfim. E aí, um tempo depois, eu entrei em contato com um núcleo de pesquisa lá dos Estados Unidos que começou, já faz algum tempo, mas é recente isso ainda assim, a estudar eventos adversos da infância. E o que são esses eventos adversos da infância? São todos os sinais de negligência, abuso ou abandono. Todo esse estudo dessa parte social, cultural e ambiental familiar, e como esses eventos adversos da infância podem acabar acarretando doenças crônicas para essas crianças que vão crescer e virarem adultos. E eles começaram a pesquisar isso e fazer, né, coortes enormes de estudo com muitos adultos que foram acompanhados durante bastante tempo e, né, questionários que revisitavam esses lugares de como tinha sido a infância, o ambiente familiar, né? Se, por exemplo, havia algum familiar encarcerado, se algum familiar usava algum tipo de substância, se tinha alguma doença psiquiátrica não controlada, se havia sinais de violência física, psicológica, se havia algum sinal de algum tipo de preconceito com orientação sexual, com gênero, com raça, com classe, enfim. Várias dessas questões culturais, sociais, que a gente está super acostumado a ver na nossa sociedade, entender que elas têm um fator muito grande dentro do que a gente define como doença e saúde. E aí eles foram descobrindo, esse grupo foi descobrindo que são fatores de risco muito importantes para doenças como doenças cardiovasculares, asma, doenças autoimunes, doenças gastrointestinais de vários tipos. Então, isso trouxe um lugar muito legal, que era o que eu estava procurando dentro da medicina, e a partir disso eu falei, a partir de agora é isso que eu vou estudar. E aí eu caí aqui, né, nessa pós-graduação maravilhosa, e agora eu estou conseguindo ligar todas essas coisas. Então, quando eu comecei a ler o Winnicott, e comecei a estudar o Winnicott, isso foi na época que eu fazia psicanálise ainda, com a minha terapeuta antiga, que é uma psicanalista,
né? Assim, raiz, vamos dizer. E ela sempre dizia para mim, você deveria estudar o Winnicott porque eu acho que você vai gostar muito. E eu comecei a ler naquela época, e aí surgiu essa oportunidade de continuar estudando, já tinha lido alguns livros dele e tudo mais. E fui entendendo cada vez mais que eu precisava ter esse olhar dentro do consultório, e comecei a aplicar de uma forma não tão sistemática isso, mas assim, né, comecei a usar todas essas coisas que eu tinha adquirido de ferramentas para usar no consultório e compreender melhor o ambiente em volta da criança. E a partir disso, eu notei que eu tive muito mais êxito, não só com a criança em si, mas com a família, e principalmente com as mães, né? Porque, em geral, isso está mudando, ainda bem, mas, em geral, quem cuida das crianças são as mães, né? E fui conseguir perceber isso, que faz muita diferença quando a gente presta atenção, né? Dentro dessa ideia de que a criança, ela somatiza muito mais do que ela vai conseguir verbalizar, diferente da pessoa adulta, que tem essa habilidade já bem desenvolvida. A criança vai aprendendo, né? Ela está criando, está coletando essas informações para criar essa habilidade e um dia conseguir falar e se expressar, mas que o corpo dela expressa muito bem. E que, se a gente tiver esse olhar dentro do consultório, os meus diagnósticos vão ser muito mais certeiros, muito mais acurados. Eu vou usar muito menos medicação e, às vezes, com a consulta vira um lugar terapêutico. Não necessariamente um lugar só diagnóstico, né? O conversar e o trocar sobre essas situações, e explicar para a família sobre, né, todo esse contexto, num lugar educativo mesmo, isso muitas vezes já é uma maneira de tratar a situação, né, que a criança está demonstrando, que às vezes não é nenhuma doença necessariamente, é só uma linguagem, né? Então, a partir disso, eu vim, né, escrevi todo o meu trabalho em cima disso, e aí fui pesquisar o quanto a gente tem de ensino dentro da faculdade dos programas de residência médica. Do que eu me lembro, né? A gente teve 6 meses, acho, foi um semestre de bioética, nem era psicologia. E aí fui pesquisar mais ou menos como era essa grade curricular no Brasil. Então, as informações que eu obtive foram, em geral, mais ou menos assim, 50% das universidades de medicina tem um currículo que varia de 20 a 60 horas na grade de 6 anos de psicologia. É um nada, né? É ridículo, é uma quantidade ínfima. E que tem lugares que nem isso existe. Tem faculdade que nem tem, né, um foco dentro da psicologia no ensino médico. E aí fui pesquisar como que era fora do Brasil. E aí, revisitando um pouco essa história toda, né, na Europa principalmente, na década de 60, 70, em geral, era mais ou menos isso, girava em torno de umas 20, 30 horas, 15 horas, que existiam dentro das faculdades de medicina europeias. Com toda a ideia da psicologia clínica, do Freud, né, de todos os dissidentes que vieram depois dele aí, o pessoal da Europa sacou que era muito importante estudar essas coisas. E aí eles aumentaram, em geral, houve um aumento de 2 a 3 vezes esse número. Então, passou a ter aí em torno de 80 a 100 horas numa faculdade de medicina, de carga de psicologia. Mesma coisa nos Estados Unidos. Ainda que o nosso modelo de formação médica seja muito pautado no modelo norte-americano, eles lá já tiveram essa sacada também, e a maioria das universidades grandes e famosas, né, tipo Universidade da Califórnia, Harvard, meu Deus, me fugiu o nome das outras agora, Stanford, né, todas essas, Yale e etc., já aumentaram o número de horas,
E dentro da grade curricular deles, eles, além de ter psicologia clínica e psicologia médica, eles estudam medicina social, que vê toda essa parte cultural, ambiental e etc. E a gente aqui no Brasil, como sempre, está um pouco atrás de tudo, né? E ainda não tem não se atinou para essa necessidade, enfim. E ainda tem essa grade curricular que é muito tecnicista. E eu percebo isso quando eu vou dialogar com colegas e com pessoas que são ótimos profissionais da parte técnica, mas são péssimos profissionais da parte empática, né? Não há uma formação. E aí você vê que, além de serem péssimos profissionais da parte empática, também são pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de se analisar. Então, hoje em dia, eu entendo que o meu tempo, energia, dinheiro que gastei em terapia está sendo revertido para o bem-estar dos meus pacientes, porque uma vez que eu, enquanto médica, enquanto pessoa, me compreendo, entendo o poder que todo o meu pensamento e os meus sentimentos têm sobre o meu corpo, e vivenciei isso, né, durante vários momentos da minha vida, consigo ter pequenas percepções de coisas que às vezes escuto mães falando da criança, etc. A exemplo de... eu lembro de um caso agora, tem vários, mas vou exemplificar um pela questão do tempo. Um paciente meu que foi para a casa do pai, e o pai nunca prestava atenção direito nas coisas que ele queria mostrar. Então, ele, sei lá, fazia um desenho, ou se vestia, ou fazia uma escultura com brinquedo, alguma coisa. O pai ou ignorava ou dizia que não estava bom o suficiente. E a criança começou a voltar a fazer xixi na cama, depois de mais tempo que ela convivia na casa do pai, entendendo que o pai, enfim, não dava essa atenção, né? O guri, ele tem 8 anos. E aí a mãe é psicóloga. E aí eu conversando com a mãe, falando, né, para ela, você entende que isso está muito ligado, né, com a relação que teu filho tem com o pai, etc., que não é uma coisa que necessariamente seja um problema dele, né, não tem nenhuma causa, uma infecção nem nada por trás, mas que talvez seja sintoma psicossomático do que ele está vivendo com o pai. Então, assim, isso é um exemplo. Tem milhares de exemplos que eu, né, poderia dar sobre essa situação, assim, sobre essas situações. Então, a partir disso, eu tenho começado até a levantar um certo ativismo sobre isso, assim, do quanto a gente precisa trabalhar essa necessidade de ter um olhar e de ter um ensino que faça com que as pessoas, né, aprendam essas ferramentas até para melhorar a comunicação, porque 90% do diagnóstico que a gente faz dentro do consultório é a anamnese, é a conversa, é a pergunta, são as perguntas que a gente faz, né, e as investigações que a gente faz em relação ao que aquela pessoa está sentindo. Os outros 10% é o exame físico e os exames complementares. Então, às vezes, com uma boa conversa, eu já tenho um diagnóstico na mão. Eu não preciso gastar rios de dinheiro e sobrecarregar sistema de saúde público e privado com exames e etc., sendo que eu posso gastar mais tempo dentro do consultório e conseguir ter esses resultados. Então, para mim, para finalizar toda essa ideia do que me surgiu estudando o Winnicott, eu não aprofundei muito a teoria do amadurecimento em si aqui no trabalho, mas eu quis trazer essa visão de alguém que é da área médica para a gente entender e, enfim, para a gente até questionar os nossos profissionais que a gente, né, vai no consultório, para entender que realmente há uma falha muito grande dentro desse ensino e dessa prática e que isso, se mudar, pode trazer uma ideia de saúde muito maior para a gente, né? E tirar um pouco dessa ideia do que é doença. Às vezes a gente está lidando com coisas que não são necessariamente doenças, mas são manifestações psíquicas de sentimentos que a gente tem. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, assim, essa informação, esse apanhado de informações. E acho que é um assunto que eu preciso ainda aprofundar muito mais,
e tentar, de repente, espalhar ele para o resto dos meus colegas médicos que estão por aí, que não têm a menor ideia disso.